Olá a todos. Women in Tech é o tema da nossa sessão especial de hoje e temos connosco algumas líderes da área das TIs, a quem desde já, mais uma vez, agradeço a vossa presença. Além de serem excelentes exemplos de liderança no feminino, têm assumido um papel muito ativo nos temas da diversidade e empoderamento das mulheres. Acreditamos que será uma ótima oportunidade para conhecer diferentes experiências e perspectivas sobre a liderança no feminino. Nádia Miranda, IT Operations and Application Support Lead in Finance, People and Corporate Delivery Lead na Vorten. É autora e escritora dos livros Woman in Tech e não só, Kids Tech e da trilogia Elas. Obrigada e bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer no Grupo Luzia da Saúde. Lidera a inovação e transformação digital como Chief Transformation Officer and Head of the Virtual Client na Luzia da Saúde. Médica formada na Nova Medical School. Obrigada, Sofia. Geraldine Pilar Matias, Head of IT Governance, Global IT na Ferring Pharmaceuticals. Obrigada. Sandra Mateus, Public Sector Account Executive, Health Lead na Microsoft. Além do cargo de liderança na Microsoft, é membro do board da PWN Global, um movimento global que procura a igualdade de oportunidades entre géneros, através do desenvolvimento profissional e internacional, do contacto entre diferentes setores e networking. Obrigada, Sandra. Obrigada por convite. A Joana Alves, estudante na área de TIs e Project Manager na Junitec. Aluna em Engenharia e Gestão Industrial no Técnico, pertence à Junitec, empresa júnior do Técnico, eleita Júnior Empresa do Ano na Europa, responsável pela organização da Hackathon TechStorm. Obrigada. Feitas as apresentações das nossas ilustres convidadas, vamos aqui fazer algumas questões para conversarmos um bocadinho sobre o tema Women in Tech. Então, segundo dados da Eurostat em Portugal, apenas 14,4% dos profissionais na área das tecnologias da informação é mulher. Além disso, abaixo da média europeia, é urgente lutarmos por uma maior igualdade de oportunidades entre géneros e pela desmistificação de que o IT é apenas um mundo de homens, sob pena de perdermos alguma competitividade a nível do setor digital. A primeira questão que eu vos queria fazer é, na vossa opinião, como podemos mudar o mindset da importância do contributo da mulher no mundo das ITs e atrair mais mulheres para seguir esta profissão no setor tecnológico? Muito bem, antes de mais quero agradecer à Noé de estar aqui hoje, com esta ilustre plateia e aí em casa. Portanto, eu sou a Nádia, conforme me apresentaram, estou na Vorten, mas há mais de 20 anos que trabalho em tecnologia. Comecei pela informática de gestão e pela programação, há bocadinho falávamos ali nos bastidores um bocadinho disso. E quando comecei há 20 anos atrás ainda existia menos mulheres do que há hoje, portanto éramos um bocadinho quase uma mulher perdida num mundo maioritariamente masculino e os rapazes na altura olhavam um bocadinho para nós, tipo, o que é que estás aqui a fazer no meio de nós, não é? Hoje o papel está um bocadinho desmistificado, ou seja, já há mais meninas aí para ciências, mas os números ainda mostram que há um longo trabalho a fazer. Para além daquilo tudo, da minha experiência e tudo o que eu faço, e além de ser escritora, já vou explicar porque é que comecei o papel de escritora e qual é o movimento que estou a fazer para que o número aumente. Sou mentora nas Portuguese Women in Tech em Portugal, portanto faço parte do quadro de mentoria, faço mentoria gratuita, digo sempre isso porque às vezes as pessoas pensam que nós recebemos alguma coisa pela mentoria que fazemos e não recebemos nada, recebemos é o sucesso uns dos outros e a partilha. E faço mentoria também pelas Extraordinary Women in Tech, que é um movimento igual aos das Portuguese Women in Tech, mas a nível internacional. E temos estado a combater esses 14%, ok? E de que forma é que podemos inverter isso? Isso é um trabalho que tem que se fazer desde muito jovem, desde casa, culturalmente, que explicar que o mundo das ciências também é para as mulheres e que não é um mundo boring, como muitas jovens pensam, é um mundo ligado à inovação, onde tudo está a acontecer e onde há maiores oportunidades de emprego e onde há inúmeras oportunidades de funções diversificadas para fazerem tecnologia. Muitas das jovens que estão em ciências não vão para a tecnologia. E eu vou explicar porquê. Porque a maioria das jovens que estão em ciências acham que estar em ciências é ir para o lado da medicina, portanto para o lado mais das farmacêuticas ou medicina, ou então ir para a parte mais analítica de, hoje em dia já mais BI, mas mais trabalhar com as matemáticas, pronto. E ainda no secundário e nas escolas faz pouco o trabalho de explicar que a tecnologia, e portanto fico muito contente de ter ali
uma jovem aluna do técnico, explicar que na tecnologia há muita saída profissional e que há imensas funções possíveis de fazer de acordo com depois os gostos de cada mulher, não é? E, portanto, isto é um trabalho que tem que começar em casa. E como mentora das Portuguese Women in Tech, na altura, eu quando tirei o meu doutoramento em Engenharia Informática, disseram que eu tinha que publicar um livro e eu disse que já tenho 2 filhos, já tinha plantado a árvore e quando ia escrever um livro, mas algo que pudesse transformar vidas, não ia escrever um livro demasiado científico, ligado ao meu doutoramento de Engenharia Informática, porque achei que só o meu pai e a minha mãe que iam comprar. E disse que quando ia, escreveria algo que pudesse transformar vidas e que nunca ainda tinha achado o momento certo. E quando entrou a pandemia, porque eu faço já mentoria há muito tempo, as jovens da nossa comunidade, que são as nossas mentis, diziam, Nádia, nós continuamos ainda com um número muito baixo, os 14%, e como é que a gente pode, a mentoria que tu fazes, chegar a mais gente e explicar que a tecnologia é para todos e que como é que uma mulher pode chegar à liderança num mundo maioritariamente masculino, como é que nos podemos diferenciar. É muito importante trabalhar as hard skills, portanto é bom que as mulheres tenham as mesmas aptidões que os homens têm, que conheçam bem as hard skills, portanto tecnologicamente, e trabalhar bem as soft skills, portanto é mesmo desta diversidade e inclusão que há um equilíbrio de todas as partes, portanto nós precisamos muito dos homens connosco e os homens precisam muito das mulheres com eles, porque temos características distintas. E foram elas que me desafiaram a escrever um livro, e nós achamos sempre que para escrever um livro temos que estar fechados em casa e entrar a pandemia. Eu disse, olha, estamos presos, está tudo a fazer bolos e eu vou escrever. Pronto, né? Porque na altura da pandemia toda a gente fez bolos e pão e não sei o quê. E eu achei que era o momento para começar a escrever. E então foi daí que surge o primeiro livro, e eu achei que só ia escrever um livro, porque nunca tinha escrito nada, e o livro chama-se Women in Tech. E não só, porque depois, à medida que ia escrevendo, comecei a pensar que podia ajudar mais mulheres para além do mundo da tecnologia e abri. E comecei a pensar que há muitas mensagens no meu livro que também têm que chegar aos homens, portanto, o I não só tem uma abertura não só para a tecnologia, mas também para os homens, e que fala como é que nós conseguimos equilibrar a nossa vida pessoal e profissional e o que é isto um bocadinho do mundo da tecnologia e como é que eu consigo fazer múltiplas coisas no meu dia-a-dia, que é uma das perguntas que as pessoas também me fazem, é como é que tu consegues chegar a todo o lado, ter uma carreira profissional, fazer ginástica, ter tempo para os filhos, ainda fazer mentoria e escrever livros. Pronto. E está aqui o segredo, que diz que nós podemos atingir tudo o que quisermos, basta acreditarmos. Pronto. E na tecnologia, eu acredito que nós vamos mudar esses números dos 14% para ter mais mulheres. E depois de lançar o Women in Tech, a comunidade disse, Nádia, temos que escrever para crianças. E entrou o segundo confinamento. E estávamos presos em casa, escrevi Kids Tech, para sensibilizar as meninas, as crianças e os jovens, para falar explicar que a tecnologia é para todos, é para meninas e para rapazes, e fala das 10 profissões do futuro pelos olhos de 2 crianças, são os meus filhos, não sei se é por terem uma mãe tech e um pai tech. Eles falam muito em tecnologia e falam muito dos jogos e da capacidade e dos hackers e, portanto, dessa realidade e dos influencers e youtubers, e, portanto, lancei este livro para as crianças para explicar que a tecnologia é para todos e que as profissões hoje em dia todos os setores têm tecnologia, e quanto mais cedo tivermos a tecnologia, mais fácil é estarmos no meio a trabalhar, porque hoje em dia também há muita gente a mudar de carreira, a vir para a tecnologia e tem essa dificuldade às vezes no início, não é? E depois de lançar, acabou-se a pandemia, mas eu já sabia a receita e não parei mais de escrever. Porque a comunidade disse, agora falta as meninas do secundário e os teenagers, que é como é que nós vamos chegar lá e explicar que a tecnologia também é para elas. Porque as crianças, ok, os pais contam a história, podemos fazer esse trabalho em casa, os jovens, as mulheres adultas já têm o Women in Tech. Como é que chegamos às teenagers? Isso é um grande desafio. Porque, primeiro, os teenagers hoje em dia não gostam de ler, e os que leem tem que ser uma coisa com que eles se identifiquem. De que forma é que eu posso escrever algo para eles terem o gosto pela escrita, ou pegarem num livro. E então lembrei-me que era, hoje em dia, muito ligado às séries, que tem que se contar uma história real. E então eu conto a história de 6 mulheres, estas mulheres existem, é uma trilogia que se chama Elas, e conta a história de 6 mulheres, das 6 mulheres que eu entrevistei, todas hoje em tecnologia, não querendo ser spoiler, porque muitas não começaram em tecnologia, têm que ler depois a trilogia. Eu das 6 personagens, das 6 mulheres fiz 5 personagens, muito do que está aqui é verdade, fala das histórias delas, outras coisas têm ficção, isso é o meu lado artístico de autores e criativos, não é? E portanto lancei o primeiro pós-enganar, é muito fininho, que é para eles pegarem, que vocês estão a ver, portanto isto é uma técnica de pós-jovens, que chama-se Elas no Secundário e que conta como é que elas começaram no secundário, as peripécias do secundário, tudo o que nós passamos no secundário, os desafios que temos no secundário, até mesmo emocionais que nós temos, e quando estamos ainda a escolher a carreira e o que há profissionalmente. Depois lancei o Elas na universidade, que é este, o volume 2, que
que conta também as peripécias da universidade, tudo o que nós passamos na universidade, até à procura do primeiro emprego e as dificuldades, e depois o mestrado, se devemos tirar ou não doutoramento, se é o MBA, ou o que seja. E, por fim, o Elas Mulheres, que conta hoje a história delas e o que é que elas hoje fazem em tecnologia e, portanto, os caminhos que seguiram. Para que os jovens, e que esse número dos 14% seja a diferença, e é dessa forma que eu tenho ajudado a transformar um bocadinho, eu sou muito ativa no meio dessa diversidade e inclusão, trazer mulheres para a tecnologia, mas é um caminho que todos temos que fazer. Portanto, acredito que é um caminho de todos. Obrigada, Nádia, pelo contributo, foi claramente excelente, portanto, um contributo importante. Sofia, queria agora a sua opinião, como é que podemos contribuir para trazer mais mulheres para estas profissões e quais são as competências que as mulheres também devem desenvolver para poder ter cada vez mais um papel ativo neste mercado? Bem, antes de mais, obrigada por organizarem esta iniciativa. Não é tão comum em Portugal, é muito mais comum fora, aliás, é muito mais comum ver comunidades, como a Nádia também já falou, não é? Comunidades fora muito maiores. Eu acho que há um tema, e não querendo repetir, mas há algo muito, muito de trás nosso que é da nossa infância, não é? Que é quando eu queria desmontar um equipamento, o meu pai nunca me disse que aquilo não era para mim. Quando eu queria ver como é que o carro funcionava por dentro, ele nunca me excluiu dessa atividade. E por aí fora. E, na verdade, quando eu tive que escolher o que eu queria fazer, eu gostava de imensas coisas. Adorava matemática, adorava, e comecei a programar ainda no secundário, portanto, e sabia que não queria ir para a engenharia informática, portanto, na altura, achei, não, vou continuando a fazer isto, mas depois vou fazer também aquilo e por aí fora. E acabei por ter ali uma variabilidade que eu dou muito graças, e normalmente não falo muito disto, mas acho que é interessante também referir, dou muito graças aos meus pais não me terem tentado enfiar dentro de uma caixinha. Então, tens boas notas, vais para a medicina. Eu decidi que ia para a medicina talvez 3 dias antes de fazer a lista de escolha, pronto. Porque eu gostava de imensas coisas e seguramente seria feliz em vidas completamente diferentes do que a vida que tenho agora. Na altura também tive a sorte de terminar o secundário mais cedo, queria fazer um gap year. Na minha época fazer um gap year era nem pensar, vais-te perder na vida, não é? Pronto. Então nada de gap year, decidi estudar design de moda para Londres, nada a ver também. É uma coisa que quando eu não vou fazer na vida, fui fazer Central St. Martins, que é maravilhosa, e eu achava que tudo aquilo que eu tinha aprendido na altura não me ia servir nunca na vida. Agora trabalho em inovação, design thinking para mim tem 20 anos, não é? Portanto, e acabei por trabalhar 11 anos ainda em design, fui Creative Director, que era o que nós podíamos aspirar naquela área. Trabalhei com as marcas que nós conhecemos, trabalhei em private label e não só. E foi, porque que eu estou a fazer esta história? Na altura estava em medicina já estava a estudar, era trabalhador estudante, mantinha as duas coisas, e em medicina havia todo um preconceito, uma maneira simpática de dizer, um preconceito sobre design, quer dizer, por amor de Deus, design, tecnologia, essas coisas inferiores em relação ao que te devias focar, que era a medicina. E eu sempre achei que aquilo entrava-me sem sair a mil, estava habituada a ser a ovelha negra de toda a sequência, o que não tinha problema nenhum, e eu acho que isto é muito bom nós falarmos hoje em dia, porque as gerações que agora estão a começar a fazer escolhas, nós fazemos escolhas muito cedo, muito mais cedo do que aquilo que nós achamos que estamos a escolher, já não têm tanto este problema. Portanto, eu acho que este tema dos 14%, eu gostei de pensarmos no número, provavelmente não será um tema. Terá exatamente o mesmo caminho que teve a medicina. A medicina eram praticamente só homens, hoje em dia somos 3 para 1. Portanto, é uma diferença absurda. E com isto, foi sempre um caminho de, eu vou fazer também isto. Tenho muita curiosidade sobre este tema, afinal não quero só programar, quero perceber inteligência artificial, quando ela começou a entrar no nosso dia-a-dia, ainda de formas não tão óbvias. E então pensei, vou-me candidatar a esta bolsa. E era a única mulher no MIT. Portanto, na minha turma éramos 45, era a única. Lembro-me perfeitamente de estar a chegar à primeira aula, que era de robótica, que era uma área que eu que não ia já piada nenhuma, e adorei. E o professor, com a sua t-shirt, um homem brutal, mas com a sua t-shirt havaiana à porta, de meias brancas e chinelas, a dizer-me Kimi Kelly. Ainda bem, Kimi Kelly. Exato. E ele, como bom americano, quando percebeu que tinha posto o pé na poça à séria, pediu-me desculpa e acabou por falar disto quase até ao final do período que ele lá estava. E porquê que eu estou a dar estes exemplos? Porque a maior parte das vezes, se não tivesse havido alguma pessoa a dizer, uma pessoa ou duas, ou algumas que nos são muito próximas, a dizer, não tem mal acharem estranho, não tem mal não ser o mais comum, não tem mal esse caminho ser diferente, eu teria seguido o caminho convencional, não é? Ou seja, nós não, quando temos 15 anos, foi a idade com que eu fui viver para Londres, não é fácil tomar uma decisão se não for apoiada por um adulto que nós usamos como referência. É muito difícil alguém dizer, eu quero ir para ali, que loucura. Então,
E eu acho que nós temos que ser esses adultos para a geração, sejam para os filhos, para os amigos, para as mentis, para as pessoas que trabalham connosco, temos que ser esses adultos a dizerem não tem mal nenhum. E se a seguir, a determinada altura, afinal não é isto que eu quero, é outro caminho, também não tem mal. E se quisermos fazer as duas coisas e trabalhar 80 horas por semana, também não tem mal nenhum. É uma opção de vida. E eu acho que esta variabilidade de opções tem que começar desde a infância, quando nós dizemos que os rapazes têm, e nós achamos que isto já não acontece, mas continua a acontecer, aliás, nota-se nas decorações das casas e etc, não é? Os rapazes são verde e azul e as meninas são um amarelinho e um rosa e já vão com sorte. Não pode acontecer. Nós temos de deixar de criar esta diferença do que não é personalidade e do que não é biológico. Por outro lado, eu também não quero ser um homem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Seja em liderança, seja na forma de trabalhar, nós temos soft skills que são diferentes, são biologicamente diferentes. Nós temos milhões de anos de história que fazem com que a nossa genética nos leve a um determinado comportamento e reação diferente. Podemos moldá-lo? Podemos. Devemos moldá-lo? Não sei. E eu acho que nós temos que começar a assumir que, tanto em tecnologia como em qualquer outra área, e em tecnologia nós já temos muitas mulheres em biotecnologia, não é? E o rácio é exatamente o contrário, temos muito mais mulheres investigadoras, muito mais mulheres nesta área do que em non-biotech, não é? Eu vou-lhe chamar assim porque incluo tudo o que é hardware e software. Mas é normal começar a fazer este caminho também ao contrário. Porque também é injusto que eu diga que deve haver muito mais mulheres em tecnologia, e deve, mas também deve haver muito mais homens em biotecnologia, deve haver muito mais homens em medicina, deve haver muito mais variabilidade e variedade dentro de cada área. E eu acho que cabe-nos a nós não só fazer o caminho para as mulheres, mas fazer os dois caminhos. Senão vamos fazer exatamente outra vez 9 ou 10 séculos de história, mas ao contrário, não é? Ou seja, para mim, uma perspectiva feminista disto é uma perspectiva de equidade entre os dois e não uma perspectiva de defesa só de um lado ou de um género dentro de um contexto. E este caminho, por mais que as empresas o tentem fazer com iniciativas de sustentabilidade, de igualdade e de equidade, continua a ser um caminho muito mais individual do que um caminho de grupo. Ou seja, eu posso criar uma cultura e dizer que os meus valores são X, mas se o meu dia-a-dia não espelhar esses valores é muito difícil. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que cheguei a uma reunião de board, eu tinha um fato salmão e todas as outras pessoas estavam com um fato azul escuro ou preto. E eu lembro perfeitamente de me sentar e de ver assim, pois, era preciso aqui um bocadinho de cor. Pois. Ou seja, há aquele momento, não sei se isto é um bom comentário ou um mau comentário. Não sei se dizerem que eu devia ter menos padrão na roupa é um bom comentário ou um mau comentário. E a verdade é que no meu caso, muito provavelmente nem tem a ver com ser mulher ou não, tem a ver com o background que tinha antes, né? Estudar design em Londres, naquela época, chegar a Portugal, é óbvio que não me vestia da mesma maneira. Exato. Ou seja, eu acho que estas pequenas coisas, e eu inicialmente quando fiz a pergunta pensei em ir a um lado muito mais formal e agora pensei, não, inspirada pela Ana, acho que é muito mais de nós partilharmos aquilo que é o nosso caminho, porque é o caminho de cada um de nós que pode efetivamente fazer a diferença, porque é muito fácil nós dizermos que há grupos que nos apoiam, que há culturas que nos apoiam, mas isso é muito pouco impactante a curto e médio prazo do que se cada um de nós achar, o que é que eu faço para criar este espaço, ou o contrário, ou para gerar espaço de discussão. E em IT, sem dúvida, que também é muito mais fácil se nós tivermos esta abertura de discussão, até para o contrário, porque eu lembro-me de vários colegas ficarem desconfortáveis porque era a única rapariga. Eles perguntavam, olha, nós a seguir às aulas vamos beber uma cerveja, queres vir? Assim, sim, eu não bebo cerveja, mas posso ir na mesma. Ou seja, estes planos dos dois lados, não é? São visões diferentes. Não é só de um lado. Muitas vezes o desconforto não é porque não é adequado estar ali uma mulher ou não é adequado eu gostar de determinadas coisas, mas sim porque nunca aconteceu. Então, como nunca aconteceu, como é que eu vou lidar com uma situação nova? Eu acho que essa normalização do novo tem que existir todos os dias, a toda a hora da nossa vida. E aí sim nós começamos a criar espaços diferentes. Obrigada. Geraldine, vou pedir agora o seu contributo, sim. Eu penso que não vale a pena acrescentar aqui muito mais, porque os contributos são fantásticos, portanto... Eu identifico-me imenso com o que foi dito e concordo que tudo está na base. E apesar de se notar uma evolução nestes últimos anos em relação às mulheres no mundo do trabalho e a diversidade, e falar-se nisso nas empresas, continua a perpetuar-se o sexismo, o papel tradicional da mulher como a cuidadora e que tem determinadas profissões específicas para mulheres. E ao contrário também, os educadores de infância são todas mulheres, porque é que não há homens? Por acaso conheci uma vez e ele tinha imensa dificuldade em integrar-se no mundo do trabalho por ser homem. E depois há aquela discussão também do nature versus nurture, em que no nature temos a queda
Gostamos, eu também, matemática era a disciplina preferida e física, portanto já tinha naturalmente uma queda para esse tipo de disciplinas. No entanto, tive a sorte de ter o nurture e ter um ambiente e um contexto familiar que promovia e que o facto de nós termos que escolher aos 15 anos o que é que vai ser a nossa carreira, e com 15 anos nós crescemos num contexto em que tu levas as bonecas porque és menina e tu levas os comboios, os legos para montar, e também os nossos familiares que têm os papéis tradicionais, não nos ajuda a tomar essa decisão quando temos 15 anos. E eu posso partilhar a minha experiência. Eu pessoalmente tenho a certeza que enverdei pelas tecnologias, porque tive um pai que não fez essa diferenciação. Tratava teve 2 filhas e mais tarde é que veio o rapaz, e ele tratava-nos como igual, não éramos raparigas, tanto tive bonecas como tive pistas de comboio. Na minha primeira infância tinha coleção de carros e berlindes e brincava muito com os rapazes. E o meu pai incentivava-me muito, tinha sempre um quote que ele dizia que nunca mais me esqueci, e teve sempre, acho que interiorizei isso, que é "When there's a will, there's a way", e que nos anos 80, bastante visionário para a geração dele, dizia que a informática era o futuro. E, portanto, quando eu cheguei aos 15 anos e tive que decidir e escolher, na altura era a área B, não sei como é que é agora, mas não sei, já não sei. Apesar de ter filhos nessa idade, mas ainda não consegui perceber. Mas na altura a área B era de tecnologias, onde havia informática. E, portanto, no 10º ano fui para a informática e éramos pouquíssimas mulheres. Depois, quando entrei para a faculdade, acabei por escolher engenharia industrial e não informática, porque tinha o preconceito de que a tecnologia ou a informática era só programação. E então optei pela engenharia industrial, mecânica, em terceiro lugar informática. Entrei logo na primeira opção e, na verdade, tive a sorte de, apesar de ter começado a minha carreira na indústria automóvel, no mundo de homem, mas enquadrei bem, ainda por cima, na disciplina de engenharia industrial. Não houve assim tanto aquela coisa de mulher-homem. Tive a oportunidade depois de entrar num projeto de SAP, comecei aqueles processos, um projeto de implementação nas 6 fábricas de Portugal, e depois no final do projeto era necessário dar suporte e manter e criar uma equipa, e então foi quando fui convidada a gerir essa equipa, e então dávamos suporte aplicacional e funcional e alguns desenvolvimentos, porque não podíamos sair do template. E foi aí que eu entrei no mundo da IT, digamos assim. E depois, na altura, as telcos era o sexy place to be, em termos tecnológicos, e foi quando eu decidi mudar e entrei nas telecomunicações, e passei muitos anos, mais de 20 anos, no IT, passando pelas várias áreas, desde gestão de projetos, programas, PMOs, IT Governance, suporte aplicacional, e mais recentemente mudei para a indústria farmacêutica, apesar de continuar a estar dentro do IT, que é um centro de excelência do IT que foi aberto aqui em Portugal, para esta multinacional, para a Ferring. Já foi aberto aí há 2 anos. E estamos a crescer, keep on counting, porque estão a considerar que há talento da IT em Portugal, e cada vez mais mulheres também vejo a serem incorporadas na nossa equipa. Obrigada. Sandra, o seu contributo, como é que... Olha, eu gostava de começar por dizer que eu não tive assim essa clarividência de escolher tecnologia tão cedo. Portanto, eu fui para a gestão, fiz o curso à noite, etc. Depois fui para as consultoras, e nas consultoras já se fazia muito aquela transição dos processos para a tecnologia. Mas eu gostava de acrescentar aqui 2 ou 3 pontos que acho que são relevantes, e estava aqui até a tomar umas notas para ter a certeza que os passava. Em primeiro lugar, eu acho que nos falta a nós todos uma consciência de que diversidade gera negócio e gera dinheiro. E isso é super importante. Okay? Eu trabalho numa empresa
que tem um foco muito grande na diversidade de género e não só, na diversidade como um todo, mas não é inocente. Não é? O Satya diz muitas vezes, nós não podemos, como é que nós fazemos tecnologia para todos se não contarmos com todos? Não dá. Portanto, diversidade é negócio. Isso é a primeira linha e isto afeta todas as áreas de hierarquias de uma organização. Quanto mais diversas forem as equipas, quer do ponto de vista de background, sexo, onde é que estudaram, etc., onde é que vivem, mais religião, etc., mais inovação surgem daquelas equipas e mais rentáveis são as organizações. E isso vê-se pela própria valorização que agora os fatores ESG já dão, por exemplo, para o apoio aos investimentos, etc. Empresas mais diversas têm um alto performance financeiro maior. Dito isto, é super importante existir nas equipas, mas também é importante existir nos boards, porque esta coisa de dizer que temos 70% das mulheres e depois estão todas num contact center, não faz grande diferença, não é? Não mandam nada, até é preciso que tomem alguma decisão e que tenham influência, não é? Pronto. Essa é a primeira linha, é super importante nós entendermos como gestores, como colegas de equipa. A segunda que eu gostava é, eu para além de ser do board da PWN Lisbon, que faz parte da PWN Global, e que tenho muito orgulho, porque é uma rede de networking nacional, mas que é maior, em 34 cidades nós somos o maior grupo. Sou também, dentro da Microsoft, a líder do Women ERG. Nós temos um conjunto de grupos, de Employee Resource Groups, para LGBT, Black Hat, Microsoft, HOLA, etc., conjuntos de diversidade, e eu sou a responsável do Women. E essas iniciativas dentro das organizações são interessantes também para criar o awareness, às vezes, das diferenças que existem e desta consciencialização de que precisamos de mais diversidade. Mas o meu ponto, eu ia dar um ponto que é o que é que nós, e sem precisar, porque eu acho que também temos que ter essa consciência que, e com todo o agradecimento para as pessoas aqui presentes, há muita coisa que nós podemos fazer no dia-a-dia para ajudar a aumentar esta diversidade. A primeira é, e esta vai direta para todos que estão aqui e lá em casa, é ser um verdadeiro parceiro. O que é que isto quer dizer, na minha opinião? É ser um verdadeiro parceiro, nomeadamente para os homens que têm esposas, das vossas mulheres. Começa por aí. Apoiá-las na carreira, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Be a real partner. Porque se nós conseguimos fazer essa diferença em casa, com as nossas mulheres, com os nossos maridos, etc., não é? Funcionando para os dois lados, também vamos conseguir fazer nos nossos filhos. E a diferença começa muito por aí, não é? Estes exemplos que estávamos aqui, os pais que incentivam, etc. Eu não tive um pai que não me incentivava, o meu pai morreu, eu era muito nova, mas a minha mãe, éramos só mulheres, tínhamos que fazer tudo, portanto não havia essa diferença. Eu tenho 2 irmãs, então é preciso fazer, é preciso que a oficina não havia nenhum homem, tinha que ser uma das mulheres. Portanto, mas ser um verdadeiro parceiro em casa, ser um verdadeiro parceiro para as nossas irmãs, para os nossos cunhados, para as pessoas à nossa volta, suportar para o crescimento e para o desenvolvimento de carreira. Muitas vezes eu sinto que, e nomeadamente as mulheres, se retêm no seu desenvolvimento de carreira porque ouvem pessoas à sua volta que dizem se calhar tu não és capaz. E isso está errado. E quando digo isto é em casa, mas digo também nos escritórios e à nossa volta, não é? É suportar efetivamente as mulheres que estão ao nosso lado. Vai lá, candidata-te. Porquê é que não vais tu? Porquê é que não és tu? Pede um aumento. Vai lá. Não, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Há estudos que indicam que os homens claro que sim. muito A diferença... mais facilmente negociam nas propostas de trabalho e aumentos. Eu já trabalhei em várias empresas e nunca vi uma tabela que diz para contratar mulheres é esta tabela, para contratar homens é esta. De certeza que aqui não existe, também não existe. Mas a verdade é que as mulheres ganham menos. E porquê? Porque não negociam. E, portanto, cabe-nos a nós, depois nas organizações, garantir que fazemos esse equilíbrio, não é? Temos que o fazer. Portanto, esse apoio às pessoas que estão ao nosso lado nas equipas é absolutamente essencial para o desenvolvimento das carreiras. É incentivar os outros, mas vai lá e tenta. E digo isto muito consciente do que estou a dizer, também dos comentários, às vezes nós temos uma tendência grande que vem de muitos anos do nosso profundo de sermos mulheres e cuidadoras, abstermos de comentários que não dignificam ou que não incentivam, não é? Epá, mas ela agora foi mãe e tal, até tem menos tempo. Então, de certeza que houve um pai também aí, não é? Ou seja, não foi sozinha, não é?
E não se ouve dizer isso, não é? Olha, agora foi Ou a expressão, ele ajuda em casa. Ele ajuda em casa. Eu já falava Ou seja, ajuda. essa contrariedade constante. Eu tenho um filho, eu só tenho um filho e tem 9 anos. E ele há 3, 4 anos que percebeu que não pode dizer as meninas e os meninos. Que eu digo, então, mas e o que é que o pai faz que a mãe não faz? E ele fica atrapalhado, não é? Fica ali a patinar e não consegue. E eu acho que é contrariarmos muito esta diversidade que existe à nossa volta. E depois, eu acho absolutamente essencial o mentoring. Nós na PWN também temos um programa de mentoring, ou seja, nós encontrarmos role models e pessoas que nos incentivam a perseguir a nossa carreira fora do nosso ecossistema, muitas vezes dentro das organizações, porque é tendencioso, não é? Dentro das nossas organizações encontrarmos esses mentores e darmos voz aos role models, ou seja, isto que vocês estão a fazer aqui, de convidar estas pessoas que aqui estão, e tenho muito orgulho de estar aqui ao meu lado, é dar voz aos role models, é super importante para inspirar os outros. Nós na Microsoft lançámos este ano o Women Powering Tech Award, que é um prémio destinado a C-levels nos nossos parceiros, que vai acontecer todos os anos, é eleita uma mulher por país, e é precisamente para darmos voz a mulheres que lideram empresas de tecnologia, parceiros da Microsoft, e que passam a fazer parte deste clube de mulheres líderes de parceiros. Ganhou a CEO da Vine Tuning este ano, mas é destas iniciativas e também de pormos estas pessoas no spotlight que ganhamos também mais, que incentivamos mais quem nos vê em casa, não é em casa aqui, mas em casa na televisão, não é? Ou seja, nós procurarmos esses role models para nos inspirar. E, portanto, se eu pudesse deixar aqui 2 ou 3 dicas adicionais ao que já foi dito, são estas, mas dou muito esta tónica de ser um verdadeiro parceiro de quem está ao nosso lado. Somos nós que incentivamos os outros a ir para cima ou a ir para baixo. E nós precisamos muitas vezes dessas alavancas, homens e mulheres, mas acho que as mulheres mais. Joana, penso que estes testemunhos foram altamente motivantes e inspiradores. Agora queríamos ouvir a perspectiva de quem está a começar neste setor e neste mercado. O que é que podemos fazer para incentivar mais meninas e raparigas a vir para este mundo das TIs? E qual foi a tua experiência até agora neste setor? Desde já, agradecer imenso o convite, é uma ótima oportunidade também para ouvir pontos de vista muito interessantes e formados. Com os meus 20 anos, se calhar não vou ter tanta experiência para partilhar, mas eu acho que destes 4 testemunhos eu identifiquei-me em imensas coisas e acho que é de focar 3. Primeiro é, como a Sofia dizia muito, o aceitar as oportunidades. Eu com 20 anos, agora estou a acabar a licenciatura, aos 18 entrei na Junitec, que é a Jornada de Empresas do Técnico, e tive a oportunidade de começar a criar uma startup numa área completamente diferente tecnológica, do Web3, que não tinha nada a ver com nada do que eu já tinha feito. Depois, o ano passado, estive a desenvolver mais na parte de logística e de parcerias no TechStorm, que é uma hackathon universitária, e também fora da parte profissional já tive oportunidades como voluntariado internacional e imensas outras experiências que acabaram por me enriquecer imenso. E eu acho que isto é muito importante. Oportunidades acabam por gerar outras oportunidades. Eu vejo aqui 3 destas empresas foram parceiras do TechStorm e agora, por exemplo, esta oportunidade veio daí. Por isso, aceitar estas oportunidades sem medo e tentar ir mais além e tentar sempre ambicionar que se criem mais oportunidades, acho que é o foco mais importante, e a Sofia falou muito disso e acho que identifiquei mesmo muito. E em segundo lugar, e também em paralelo, é o não ter medo de falhar. Eu entrei em Engenharia Biológica, quando fui para o técnico, percebi que foi a minha primeira opção, percebi ao fim do ano que não era de tudo aquilo que eu queria fazer. Foi difícil para mim perceber que, ok, vou perder algumas cadeiras, vou ter de considerar aqui um bocadinho mais, ter mais trabalho, mas acabei por decidir mudar para a Engenharia de Gestão Industrial e acho que foi ótimo. E, portanto, aqui, se calhar, a minha primeira grande falha. Depois a startup já não está ativa, portanto já acabou por falhar também, mas veio toda a aprendizagem, toda a parte de soft skills, etc., e também desta parte de hard skills, e de perceber, se calhar, toda uma área nova que não teria a oportunidade de contactar, além de todas as outras, se calhar, mais pequenas falhas que vamos tendo, e por isso este medo de não arriscar e de querer fazer à mesma sem ter esse receio, querer usar fatos de salmão sem que a opinião dos outros seja algo que nos fere. A Sofia até estava a dar um exemplo que eu também senti muito nos primeiros eventos de startup. Eu era a única rapariga que lá estava. Única. E quando tentava falar com alguém,
olhavam para mim sempre com um ar, negligenciavam-me. Começavam assim a falar, tipo, pronto, esta miúda está aqui. Condescendência. Sim, imensa condescendência. Na tua geração. Existe. Exato. E eu pronto, tinha assim direitinho e começava a falar como deve ser e depois o discurso mudava e por isso também é muito interessante e, portanto, ter esta confiança e não ter este medo. E diria, em terceiro lugar, e por último, a Sandra também referi há bocadinho e agora também deu muito ênfase, de isto cabe a todos. Portanto, todos são responsáveis por fazer esta igualdade andar para a frente. Portanto, não só em casa, também tenho muita sorte com os meus pais e o meu irmão, mas também homens, mulheres, todas as idades, cabe a todos termos aqui um papel ativo e contribuímos. E, portanto, acho que esses 14% certamente aumentarão e Só não... mudar rapidamente. Acho que sim. Sim, eu já agora só acrescentar uma coisa que estava a ouvir e que me parece importante, que é a tónica não pode ser só na área que se escolhe, não é? A Sofia deu aqui o exemplo, foi muita coisa, a Nádia também faz muita coisa. Eu acredito que nós vamos trabalhar mais anos, vamos durar mais anos, não é? Pelo menos... ainda bem. Mas eu acho que nós vamos ser várias coisas na vida. Claro. Okay? E eu acho que estes 14% nós não vamos ter que esperar que sejam formadas na universidade pessoas em tecnologia para mudar, não é? Acho que há um papel também das empresas tecnológicas de ir buscar a outros setores que agora podem não estar com tantas oportunidades e transformar para estes setores da IT e criar essa atratividade. Porque eu acho mesmo que nós vamos ser várias coisas na vida, vamos fazer várias coisas, também como há pessoas que estão em IT que se calhar vão passar para design de moda o mês que vem, não é? Ou seja, nós, e portanto acreditarmos nisso que se calhar um dia eu posso ser aquilo. Acho que essa consciência de que podemos ser várias coisas é muito importante. E dando só aqui esse contributo ao que a Sandra acabou de dizer, já passamos à próxima pergunta, é que esta é muito rica. Eu tive 2 mentis já que passaram por mim, mulheres com 40 anos, que pediram mentoria para como é que eu posso mudar de carreira e entrar no mundo da tecnologia. Portanto, vamos sempre a tempo de mudar. E elas vinham com um aporte de anos de conhecimento em outras áreas que nada tinha a ver com tecnologia e hoje são mulheres de sucesso em tecnologia. Portanto, elas começaram na mentoria comigo, para querer dar os primeiros passos, portanto, primeiro há que conhecê-las e mostrar tudo o que é possível fazer de funções em tecnologia. Mentoria não é só orientar, é muito fazer o trabalho de coach, que é muitas perguntas para elas chegarem a elas as respostas, porque todos nós temos as respostas dentro de nós muitas vezes, e todos temos um dom, como eu costumo dizer, muitas vezes estamos distraídos em descobrir qual é o nosso dom. E todas essas 2 mulheres de 40 anos que decidiram mudar de carreira, uma quis ir mesmo para a programação, portanto hoje está a programar, mais em low code, porque foi mais fácil de iniciar moderno, por aí, claro. E também é mais moderno. E outra está muito ligada à área de risco e de segurança, que também está na vogue do dia, porque vinha muito dos normativos e de implementação de normas com esse background. E portanto eu disse, olha, se tens esse background tens que ir para áreas mais ligadas à segurança, porque há todo o teu conhecimento riquíssimo, portanto agora tens que tirar algumas certificações no meio, para ganhar esse apoio e, portanto, está a dar cartas nessa área também. Portanto, mostrar que estamos sempre a tempo de mudar, e que hoje em dia há imensas oportunidades em inúmeros setores. Bom, o nosso tempo passou muito rápido. Eu fiz uma pergunta, mas fui introduzida aqui a alguns tópicos para encerrarmos e depois perguntar se alguém quer lançar alguma questão. Eu queria pedir a cada uma de vocês uma frase final de o que é que podemos fazer, homens, mulheres, para efetivamente incentivarmos que as mulheres se sintam realizadas, empoderadas nestes setores. Qual é a mensagem que queriam deixar para este público que nos está aqui a ver aqui lá em casa? Só para encerrarmos, porque realmente conseguíamos estar aqui muito tempo. E eu começo ao contrário pela Joana, só para pronto. Ok. Eu diria liderar pelo exemplo. Acho que é mais uma vez focando nestes pontos, cada um de nós ter este papel ativo e querer mostrar o que é que deve ser feito. Acho que acabamos sempre também muito por nos reger pelo que está à nossa volta e pelo meio onde estamos e, portanto, se virmos que está realmente, as coisas estão a avançar e a acontecer, vamos também acabar por nos sentir muito mais incentivados a fazer também. Eu acrescentei isto a empatia das pessoas que estão à nossa volta e nós colocarmos nos pés dos outros para incentivar a perseguir os seus sonhos e não o inverso. Acho que temos que ter essa consciência de como é que eu posso ajudar a pessoa que está ao meu lado. Era o que eu diria. Não nos conformarmos e quando entrarem no mundo do trabalho, ou nós quando estamos numa empresa, se sentirmos que os valores da empresa não se coadunam com os nossos, mudar.
porque há muitas empresas que efetivamente aplicam e vivem walk the talk desses valores e que não nos devemos deixar ficar numa que verificamos que não. Portanto, é esse o meu conselho. Eu só antes de responder queria só dizer aqui uma coisa muito pequenina, que é a Joana teve a capacidade de falar sobre coisas que não correram tão bem, mas dizê-lo como uma learning, e eu acho que isto é importantíssimo, seja na tecnologia, na inovação, em qualquer área, porque é preciso errar, é preciso fazer, ponto 1, não é? Depois é preciso errar, aprender e avançar. E muitas vezes nós temos dificuldade em dizer isto publicamente, não é? Porque assim, e por isso, parabéns, porque aos 20 anos saber isto essa consciência, é fantástico. Sobre um outcome, eu sei que vai ser um bocadinho mais zoom out, mas nós estamos numa sociedade de fast pacing, não é? E nós, então nestas áreas o fast pacing é muito maior. E nós podemos muitas vezes perder aquilo que é o mais importante, que é, se hoje tivesse que definir sucesso, para mim sucesso é ser feliz naquilo que faço, acordar de manhã e ter muita vontade. E portanto, seja em que área for, em que oportunidade for, em que caminho for, o meu balanço diário tem que ser, ok, gostei do que fiz, fui feliz ou não? E contribuir para outros serem felizes. E se nós conseguimos fazer sempre isto, de certeza que há mais mulheres em tecnologia, há mais homens a serem educadores de infância, há muito mais pessoas em qualquer área, porque só vão fazer aquilo que os faz felizes, não vão estar a ceder àquilo que é o modus operandi habitual do ecossistema. Se é fácil, claro que não é? Mas eu acho que seria, se pensarmos todos os dias nisto, algo que eu penso todos os dias, ao final de 90 dias é um hábito e ao final de 3 anos sou eu própria, portanto, se eu fizer isto todos os dias, de certeza que vai mudar alguma coisa. Obrigada. Pronto, para concluir, eu sou muito das lideranças positivas. Acho que é importantíssimo, quando estamos a liderar equipas e nas empresas onde estamos, temos essa liderança positiva, pela motivação, sermos gratos todos os dias ao que temos, é fundamental. Eu acho que as pessoas às vezes depois esquecem-se do período do Covid, já passou, não é? Mas acho que sermos gratos de tudo o que temos é fundamental, agradecer. E termino com uma palavra para mim que é a mais importante, que é o amor. Meter amor em tudo o que nós fazemos e dar amor a todos os que estão à nossa volta, porque estes 14% só vão mudar quando nós nos propusermos a fazer amor na forma profissional, não é? Porque muitas vezes a gente liga o amor à parte só pessoal, da nossa vida pessoal, e esquecemos que no dia-a-dia passamos mais de 8 horas e é ali que também temos que distribuir esse amor pelas equipas e de tudo o que nós fazemos. Tem que haver esse amor na forma de gestão, na forma de estar, para motivar as equipas que estão connosco e para que elas tragam o melhor de si e influenciem todos que estão à sua volta num melhor habitat possível. Portanto, para mim essa é a palavra com que termino. Não se esqueçam que é importante esse amor com que nós trabalhamos e damos aos outros, para que tudo corra bem. Muito obrigada a todas. E para que as mulheres não desistam, porque também temos 14% e depois algumas entram na tecnologia e desistem, saem da tecnologia porque não se identificam no meio. Falámos um bocadinho disso. Portanto, essa retenção das mulheres lá tem a ver com a forma como elas se sentem nas equipas, valorizadas e falava há bocadinho a Sandra bem, desse engagement, dessa parceria. Não sei se há alguma questão que alguém queira colocar. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. É sempre bom promovermos este tipo de conversas. Eu queria aproveitar aqui o vosso kick-off do tema do facto das mulheres estarem gradualmente a aparecer mais e muito melhor, e eu acho que isto vem muito da componente educacional e cultural, não é? Portanto, no mundo das tecnologias de informação. Ainda assim, nos últimos 10 anos, há estudos que falam em 20%, 30%, há outros que falam em menos de 14% naquilo que é os cargos de gestão nas áreas de tecnologias de informação. Há pessoas que falam da dificuldade de recrutamento, apesar da vontade em colocar mais mulheres naquilo que são os cargos de gestão. Eu continuo a confiar muito naquilo que é a educação e todos os pontos que referiram, e mesmo a atitude. Portanto, a diversidade é clara e pelos estudos leva a uma organização financeiramente, inclusivamente, mais eficiente. Mas como é que vocês veem esta complexidade? Ou seja, vemos mais mulheres e felizmente mais mulheres naquilo que é a área das tecnologias de informação, mas ainda assim continuamos a ver com muita dificuldade esse acréscimo naquilo que são os cargos de gestão. Há questões como o recrutamento, que outras problemáticas / soluções é que as nossas convidadas veem como catalisadores de levar mais mulheres, essencialmente para os cargos de gestão, aqui nas áreas de tecnologias de informação. Era a minha questão. E obrigado. João.
Eu acho que há vários fatores que levam a isso. Por isso é que eu sou a favor das cotas, e isto não tem só a ver com as tecnologias, tem a ver com a liderança geral. As nossas empresas cotadas em Portugal têm 33% de mulheres, porque é obrigatório, mas se formos ver, a grande maioria delas é em cargos não executivos. Ou seja, cumpre-se a cota pelos administradores não executivos e não pelos executivos. Era aquilo que eu tinha há pouco de não mandarem. Nós ainda temos um caminho muito grande para colocar mulheres na liderança das organizações. Eu acho que há vários fatores. Eu acho que falta pipeline, ou seja, acho que nós não construímos pipeline nos últimos anos para agora ter ali 4 ou 5 mulheres preparadas para ocupar um determinado lugar. E muitas vezes falta, ou seja, muitas vezes temos casos de, se calhar, uma mulher a concorrer com 4 homens, e depois há sempre esta questão da probabilidade, não é, de acontecer. Acho que falta pipeline, acho que falta vontade. Eu acho que as mulheres veem-se menos nesses lugares e, portanto, candidatam-se menos. A Sofia é um excelente exemplo. Eu não conheço, ainda por cima, sendo médica e CIO. Portanto, há aqui uma combinação, não é, de transformação, de tecnologia, que não é normal. Mas não é normal ver-se estes lugares. E, portanto, há poucas mulheres, e há poucas mulheres que se ponham também a esse papel. Eu acho que há poucas mulheres, lá está isto que eu há pouco dizia, de incentivarmos os outros a concorrerem para aquelas vagas. Porque nós não concorremos, é verdade, nós não concorremos. E, portanto, acho que há vários... E depois há, também do ponto de vista dos próprios líderes, quem escolhe. Infelizmente, acho que muitas vezes ainda escolhe a sua imagem, não é? Ou seja, nós ainda temos um estilo de liderança, apesar de falarmos muito, mundialmente todos, de estilos de liderança, onde eu quero é pessoas que me desafiam e que tragam ideias, etc. Depois é muito comum eu escolher pessoas que tiraram o mesmo curso que eu e que usam o mesmo fato azul escuro. É muito comum, porque é uma liderança muito mais simples, não é? Muito mais fácil. E, portanto, acho que também falta isso, falta líderes que se disponham a ter pessoas nas suas equipas de liderança que questionem algumas decisões. E isto não tem só a ver com líderes das organizações, líderes também das equipas, não é? Eu penso nisso muitas vezes, não é? Ou seja, até que ponto eu, como líder, estou mesmo aberta a ouvir coisas que me criticam ou coisas que eu não estou de acordo, não é? É um exercício que nós temos que continuamente ir crescendo sobre ele. E, portanto, acho que é uma combinação de várias coisas, por isso é que eu sou a favor das cotas, porque eu acho que enquanto tivermos cotas, elas vão obrigar a que, pelo menos, algumas das mulheres lá estejam e algumas destas mulheres possam puxar outras para cima e servir como exemplo. Obviamente anseio pelo momento em que isso não seja preciso, não é? Em que haja essa igualdade de uma forma mais natural. Obrigada, Sandra. Não, é verdade? Mas nós temos um tema muito de comportamento humano básico aqui, não é? Que é, nós buscamos, tendencialmente, sempre o mínimo de energia e o máximo de segurança. Portanto, é normal que eu busque alguém à minha imagem, porque é aumentar teoricamente eficiência, que já provámos que não é assim, mas baixar risco. E tendencialmente nós buscamos o baixar risco. Então é normal, como a Sandra estava a dizer, eu acho que muitas vezes isto acontece, mesmo que haja algumas versões diferentes quando alguém se candidata a um cargo, eu tendencialmente vou dizer, não, mas eu conheço este MBA, eu fiz o mesmo, portanto eu vou escolher alguém com o mesmo, eu sei que funciona, e não estou a dizer isto por outro motivo que não eu saber que efetivamente funciona. Enquanto nós continuarmos a ter este mindset e a não ter tempo para sermos desafiados, porque eu acho que isto também é outra coisa, além de ter disposição para estarmos abertamente a ser desafiados, é preciso ter tempo, porque obviamente se tivermos um time to market muito curto para um projeto e a seguir tiver que discutir o porquê de determinado caminho e eventualmente até mudar o caminho, porque todas as pessoas com quem estou a trabalhar são diferentes, gasta mais tempo. Também vai gerar muito mais valor. Claro. Mas isto é todo um pipeline, lá está. Se este pipeline não estiver articulado nas empresas e não for claro de cima a baixo e de baixo a cima, porque aqui tem que haver os dois lados, um que quer arriscar e o outro que está disposto a arriscar, nós não vamos mudar. E eu acho que as cotas eu tenho sempre um mixed feelings com as cotas, não é? Claro. Que eu gostava de estar num sítio porque mereço e por outro lado, eu percebo o que está a dizer, porque se elas não existirem, qual é que vai ser o trigger ou o call to action para mudar isto, não é? Mas é um caminho e eu acho que este caminho tem que ser... Aliás, nós vamos ter que começar a ter cotas ao contrário em muitas áreas, não é? Cotas para homens, porque de repente a medicina é uma delas, não temos homens a serem formados, portanto também vai acontecer isto em breve, o contrário, que não é bom. Não é bom em nenhum lugar. Dos sentidos, naturalmente.
Bom, eu penso que já estamos muito para além do nosso tempo que estava previsto. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença. Penso que foi uma tarde extremamente aliciante e muito, muito inspiradora. A todos, até à próxima, estejam atentos, vamos fazer novas sessões e o que quero é que cada um de nós, efetivamente, possa ser este agente de mudança e passarmos a fazer no nosso dia-a-dia tudo aquilo que nos incentivaram a fazer e a dizer aqui nesta sessão. Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada a nós.